Que a graça do Senhor alcance cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre Isaías 59 e profetizar ainda mais um dia profetizando sobre tua vida para ainda esse mês e para 2026. Agora eu vou estar orando por você, para que a gente possa também iniciar. Amém? Vamos lá, vou orar pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor. Mais um dia esse propósito. Derrama a tua unção, derrama a tua provisão, a tua proteção sobre a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Que aqueles que precisam te conhecer, tu possa se revelar para eles, Senhor, ainda esse mês, para que eles possam desfrutar da tua presença em 2026. Aquelas pessoas, Senhor, que estão precisando de cura, que tu possa liberar, Senhor, a cura, em nome de Jesus. Que toda essa maligna possa cair por terra, que Jesus possa entrar em cada lar e curar cada vida. Pessoas estão ansiando e precisando da tua presença, Pai, e aqui estou, Senhor, como uma serva tua, para falar a tua verdade, aquilo que o Espírito Santo me conduzia a falar, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Entra, Senhor, e faz a tua vontade. Usa-me de acordo com a tua vontade. Tu tem livre acesso, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Nada é para mim, tudo é sobre Ele, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa nos alcançar todos os dias, que as bênçãos dele possam ser derramadas sobre nós e que nós possamos desfrutar dessa presença, dessa graça, de tudo aquilo que Deus é, que a gente possa conseguir desfrutar. Não porque a gente consegue por conta própria, mas porque o Espírito de Deus nos conduz a sentir essa presença dele, a desfrutar desse amor dele, porque o ser humano por si só não consegue por conta do pecado, mas através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos sim. E que você se torne uma pessoa ainda melhor, para que em 2026 você possa desfrutar ainda mais de pessoas boas chegando na tua vida. Você precisa de pessoas boas chegando na tua vida, você precisa de pessoas que vão te ajudar a crescer ainda nessa terra e evoluir como pessoa, porque uma vida medíocre não pertence mais a você. Não viva num ciclo de perdas, de limitações em 2026, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Obrigado, Espírito Santo, conduz tudo aqui, Pai. Jesus, tu és bem-vindo. Obrigada, Jesus. Isaías 59, né? Vai falar sobre a questão da presença de Deus e o quanto ele anseia por cada um que está aqui. Ele anseia pela sua presença, ele anseia pela sua oração, pela sua busca a Ele. Então Deus, ele está totalmente atento, ele está com a mão disponível para que você possa pegar nessa mão dele e desfrutar daquilo que ele tem para a tua vida. Porque a escolha é sua, então você não pode permitir viver uma vida onde Deus não te chamou para viver. Você está com um ciclo sem fim de escassez, de tristeza, de perdas, de brigas, e não é isso que Deus tem para tua vida. Então você precisa hoje dizer não àquilo que sua carne, que o pecado quer que você faça, e dizer sim para aquilo que Deus tem para você, né? E se colocar disponível para pegar nas mãos do Senhor e continuar caminhando com Ele. Porque o que Ele tem de bom para você já está pronto. Basta você agora conseguir acessar isso. Glória a Deus. Seu olhar vai dizer quem Deus é para você, mas com apenas uma presença, o seu olhar não vai importar, porque a igreja está sendo reavivada. Não importa o que você acha ou sente de Deus. Isso fala sobre você. Isso não fala sobre quem Ele é. Para Deus, o que importa é o anseio, o desejo daqueles que realmente querem o encontrar. Esses sim vão ver e conseguir desfrutar do que Ele fala aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, não importa o que você acha de Deus. O que importa é quem realmente Ele é. E só quem vai conseguir acessar isso são aqueles que estão disponíveis a ver a grandiosidade de Deus. E seu olhar vai dizer quem Deus é para você. Mas com apenas uma presença dele, o seu olhar não vai importar. Porque a igreja está sendo reavivada. A igreja está buscando Deus e conseguindo desfrutar. Porque quando você dá acesso, você desfruta. E quando você desfruta, você não quer outro local, você não quer outro caminho. Então o que você vai falar não vai importar. Porque aqueles que desfrutaram dessa presença, a sua mediocridade, a sua limitação não vai interferir. Em nome de Jesus. Porque a presença dele é muito maior, muito melhor do que qualquer fala de uma pessoa. Então, se você quer que alguém se desvie, facilmente a gente pode se desviar. Mas se aquela pessoa realmente encontrou a Cristo, o que você fala não vai interferir na vida dela. Então, não viva uma vida medíocre, prejudicando a sua própria vida. Porque o outro, quando ele se encontrar com Cristo, quem vai estar perdendo é você e não ele. Não é sobre como você olha, mas como realmente que ele é. Então seu olhar não vai importar, porque não importa como você olha, o que você vê. O que importa é quem realmente ele é. E os verdadeiros filhos dele vão conseguir desfrutar disso e ver quem realmente ele é. Isaías 59 vai dizer: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou, como diz também aqui na minha Bíblia, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, se a sua oração não está sendo ouvida, não é porque Deus ele não existe ou porque Deus não quer te responder, mas por conta da sua iniquidade. Oi, Gil, a paz, minha amada. Deus te abençoe. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os seus dedos sujos de crime. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para nada, não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Então, por isso que eu disse na questão de não importa o que você fala, não importa a teia de aranha que você constrói, ela é frágil, de nada serve. Então, não viva uma vida limitada, não viva uma vida sendo escutada por esse Deus, porque quem vai estar perdendo é você. Você vai estar longe do processo, você vai estar longe do propósito, porque para o propósito precisa passar pelo processo. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar as pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros. E por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Glória a Deus, Jorge. Seja bem-vindo, meu amado. Obrigada a todos nós. Isso aqui dói, gente, eu ler isso aqui, porque realmente é isso. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar as pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros.
Então, Deus ele usa Isaías aqui para retratar algo que está angustiando ele, que está deixando ele triste, que está fazendo as pessoas não desfrutarem da presença dele. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Então, não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nessa limitação, porque você vai viver uma vida medíocre e caminhando para a escuridão. Você vai buscar a luz, mas só vai encontrar a escuridão. Andamos apalpando as paredes como se fossem cegos, como se não tivesse olhos. A meio-dia tropeçamos como se fosse de noite. E em plena flor da idade parecemos mortos. Eu falei sobre isso ontem. E eu vou ler novamente porque eu achei uma palavra muito pontual sobre essa questão de você estar morto espiritualmente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui novamente. Aqui. Deus é tão misericordioso e agente na nossa vida, e ele é um agente em nossa vida, que ao termos essa identidade, a identidade em Cristo, conseguimos olhar para o velho homem e dizer: eu fiz isso, eu era assim. Meu Deus, eu fiz X coisa, fiz outra coisa e outra coisa e outra coisa. Você fica sem acreditar porque a vida espiritual caiu. E assim testemunhamos o que a vida espiritual é e o quanto o inimigo foi atuante na nossa vida. E você olha da janela e vê o que as pessoas estão no mundo vivendo. O que elas estão passando. Parece fantoches na mão do inimigo. Zumbis de filme de terror, onde não se vê. Porque o zumbi ele não se vê, apenas segue ali aquele desejo dele. Mas anseiam por aquilo que alimenta seus desejos. Não porque sabem racionalmente, mas porque andam como mortos, não porque ressuscitou, mas porque mortos estão espiritualmente. Então não caminhe como um zumbi, focado em próprios desejos e andando por esse mundo parecendo uma alma perambulando, solta, perdida. Mas ande como um espírito vivificado, onde a luz de Cristo reluz através de você e você segue caminhando e seguindo, fazendo o propósito de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Bom dia, Demi. Bom dia a todos. Obrigada, Jorge, por republicar. Aqueles que estão aqui, compartilhem essa live, republiquem, para que mais pessoas possam ser alcançadas e desfrutar também da presença de Deus, da graça dele e de uma palavra que muitas vezes nós precisamos ouvir e não sabemos. E e muitos estão precisando ter esse acesso, e você está aqui, você pode ajudar nesse acesso. Glória a Deus. Deixa eu ver, 15. No versículo 12. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer das nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti. O nosso Deus temos falado de crimes e de revoltas, temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade ainda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Infelizmente, esse versículo 15 é o que mais acontece. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O mundo está perdido. O mundo está perdido porque pessoas estão focando nos seus próprios interesses, porque pessoas são tão limitadas, tão egoístas, tão sem sabedoria, que
quanto mais elas caminham pelo mundo, mais elas proferem palavras que não vão edificar vidas e contribuem para que aquela pessoa que já estava caída, ela termine de cair ainda mais. Então, a sua vida, ela importa muito para Deus. E você precisa se encontrar nele para que você possa fazer com que as pessoas desfrutem daquilo que realmente Cristo é, daquilo que realmente Deus é. Não porque ele precisa de você, mas porque você tem um chamado. Em nome de Jesus. Porque ele tem um propósito para a tua vida. E não porque você atrapalha no propósito de Deus. Não porque você vai limitar que Deus faça esse propósito, cumpra esse propósito. Não porque você tem o poder de frustrar o propósito de Deus. Mas porque Deus, ele é fiel a todos nós. E se a gente buscar ele constantemente, a gente vai desfrutar desse propósito. Só que não depende de você. Se eu não fazer isso, vai frustrar o propósito de Deus para a minha vida. Não é sobre isso. Porque quando Deus não te usa, ele vai usar o outro. Se você disser não para o seu propósito, ele vai usar outra pessoa para fazer aquilo que ele queria fazer. Então quem vai estar perdendo é você, quem vai estar perdendo é o seu espírito, de ser alimentado todos os dias pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na tua vida, e por você estar feliz cumprindo o seu propósito aqui na terra. Então, a gente precisa entender que nada é sobre a gente, tudo sobre ele. Ele não depende de você, ele é o Deus, ele é o Criador, ele usa o que quiser, até um burro ele pode usar. Então se você acha que você dizendo não, ele vai estar perdendo, você tá muito enganado, porque ele não depende de você. Ele só quer te usar porque ele te ama. Ele só quer que você busque ele porque ele sabe o melhor caminho para você. Então não é sobre você, como eu sempre digo, alecrim dourado. Não é sobre você, é sobre ele. Mas ele te ama e ele quer você perto dele. Aí sim, é sobre isso. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Então Deus ele não fica feliz com o que está acontecendo no mundo. Só que o ser humano ele tem um livre-arbítrio. Então pode colher sim as próprias consequências. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então com a sua própria força ele venceu. E por ser o Deus justo conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa, e a sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira castigará os seus inimigos, e povos de países distantes receberão o que merecem. Todos desde o leste até o oeste temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor diz: eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependeram. Esse versículo aqui é forte, porque ele veio para salvar aqueles que se arrependeram. E o Senhor vai dizer: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu espírito eu lhe dei. E os meus ensinamentos que eu lhe entreguei. Mas o Senhor entregou o ensinamento dele. A sabedoria de Cristo em você. O quão lindo será isso? Sem Deus, eu não sou nada. E Deus sem mim continua sendo Deus. Glória a Deus, Ademir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor, ele está disponível para todos. Mas só que vai conseguir desfrutar realmente da presença dele aqueles que se arrependeram. Por isso que a gente pode falar de Deus para as pessoas, mas se elas estiverem enraizadas, se elas estiverem limitadas e jogadas em seus próprios conhecimentos, elas não vão conseguir entender. Desfrutar não vai conseguir de jeito nenhum, se não estiver dentro lá, perto de Cristo. Mas entender, elas não vão conseguir. Por isso que você precisa orar para que Deus possa derramar a sabedoria dele e o Espírito Santo possa convencer. Você precisa orar pelas pessoas. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês, o meu Espírito que eu lhe dei e os meus ensinamentos que eu lhe dei ficarão com vocês para sempre. Vocês ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei.
A paz do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por cada palavra pontual, Pai. Aquilo que eu achava que eu não ia falar, sim, o Senhor se fez presente e falou, Senhor, o que o Senhor queria. Porque não é sobre mim, é sobre Ti. Não é sobre o meu conhecimento, é sobre Tua palavra. Glória a Deus, obrigada, Espírito Santo, obrigada. Porque em cada palavra liberada eu vejo a Tua presença, Senhor. Porque o Senhor se revela para mim na minha escrita, mas ao falar, Ele se revela ainda mais. Quando eu falo, Ele se revela ainda mais, não porque eu tenho poder, não porque eu tenho conhecimento, mas porque Ele se mostra presente aqui, para que possamos glorificar o nome dEle. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Que aqueles que precisam de cura, que aqueles que precisam da presença de Deus, que todos nós precisamos, mas que aqueles que estão angustiados, ansiando ainda mais por alguma dificuldade que está passando, que o Senhor possa estar aí, a presença dEle e a mão dEle sendo colocada sobre você e curando aquilo que você precisa. E te fazendo desfrutar da presença dEle. Glória a Deus. Gente que puder republicar, compartilhar, para que mais pessoas possam desfrutar da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Anseiamos em culpar Deus, mas tardamos em encontrar nossos erros. Anseiamos em culpar Deus, mas tardamos em encontrar nossos erros. Porque a gente sempre quer culpar Deus, gente. Nós sempre queremos que Deus entenda a gente, mas a gente não quer conhecer sobre Deus. Nós precisamos querer conhecer sobre Deus. Nós precisamos ser adultos maduros. Nós somos adultos maduros pela idade, mas imaturos pela alma e espiritualidade. Não, que Deus falou isso aqui comigo, doeu. Ansiamos em culpar Deus, mas tardamos em encontrar os nossos erros. Queremos sempre terceirizar, culpar o outro. Somos adultos pela idade, mas imaturo pela alma e espiritualidade. A iniquidade retratada aqui em Isaías 59 é uma condição encontrada no ser humano e que te afasta de Deus. Aqui ele te mostrou o que você tem feito. Você tem sido uma pessoa má, você tem sido uma pessoa que só pensa em falar mal do outro, só pensa em liberar, proferir palavras negativas para o outro. O que é que eu posso fazer hoje de mal para o outro? Você quer mentir contra o Senhor, retirar-nos do nosso Deus e falar a opressão e rebelião e conceber, expectorar do coração palavras de falsidade. É isso que você anseia. Deus é tão presente e anseia por você e suas orações que sua mão nunca está encolhida para aqueles que anseiam por Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O problema não está em Deus, mas no ser humano. O Senhor olha para a situação do ser humano e se preocupa. Fica triste. Assim como Isaías cita do pecado, ele faz refletir sobre o que fazemos, quem somos e a condição espiritual que estamos. É preciso para uma vida melhor se voltar para Deus. Então, se você quer desfrutar de uma vida melhor, você precisa se voltar para Deus. Para o pecado existe a repreensão e juízo. Para o reconciliamento, conscientização das más ações, existe a presença do Espírito Santo. O pecado é uma barreira. A cada ação, um tijolo é construído. Muros são construídos. Não porque Deus não te ama, mas porque você escolheu ser o pedreiro e engenheiro da sua vida. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Que palavra pontual. O pecado é uma barreira, a cada ação um tijolo.
Muros são construídos não porque Deus não te ama, mas porque você escolheu ser o pedreiro da sua própria vida e o engenheiro da sua própria vida. E ele fala, a sua iniquidade faz divisão entre você e Deus. Glória a Deus. O homem natural sempre vai querer o mais fácil. A gente sempre vai querer, como eu sempre digo, sentar no pudim. Ser aquilo que é doce e confortável. Você não quer ir pro desconforto. Porque caminhar com Deus é maravilhoso, mas é desconfortável, porque ele vai fazer você deixar o velho homem. Então, tem hábitos, tem ações suas que você vai ter que deixar para trás. Então, o homem natural sempre vai querer o mais fácil. O homem espiritual buscará por aquilo que vai o santificar e não o afastar de Deus. Então, o homem espiritual, ele vai buscar aquilo que vai agradar o coração do Senhor. Que palavra pontual, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Conheça hoje, antes de virar o ano, suas falhas, e Deus estará disponível pela sua busca, pela purificação. Então, ainda esse mês, busque ver as suas falhas. Quais têm sido suas falhas? Escreva no papel todas as suas falhas. E eu posso dizer uma atividade interessante para você fazer. Pegue esse papel, escreva as suas falhas. E depois de botar todas as suas falhas, passe 3 dias escrevendo, 4 dias, espere por 5 dias. E a cada dia que aparecer as suas falhas, você escreve. E aí você pega o papel e queima esse papel e diz: eu deixo isso aqui tudo em 2025. Porque em 2026... E aí você começa a escrever o que você vai fazer em 2026. O que você vai desfrutar em 2026. E cole na parede. E todos os dias olhe para aquilo que você vai desfrutar em 2026. Cada dia de cada mês, os 365 dias, escreva o que você vai desfrutar. Porque Deus Ele está disponível para todos aqueles que querem Ele. E o que ele tem de bom para você já está disponível. Só que você precisa saber acessar. Porque antes disso ele não vai te dar. Então as pessoas vivem uma vida medíocre porque elas não se colocaram disponível ainda para acessar aquilo que Deus tem para elas. Não alimente você que Deus mudou. Então não saia proferindo por aí, Deus mudou. Gente, compartilhem essa live, republiquem, comentem, curtam. Então não alimente você que Deus mudou, porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. A palavra dele não mudou. Ele continua sendo Deus. O alvo é apenas um, e agora é o momento para você não errar. Não alimente você que Deus mudou, Ele continua sendo Deus. O alvo é apenas um. O alvo não é suas dores, o alvo não é o seu amigo, não é o colega do seu trabalho. O alvo não é isso. O alvo é apenas um. O alvo não é nem você, não é seu ego. O alvo é apenas um. E agora é o momento para você não errar. Não erre no alvo que é Cristo. Não olhe para o lado. Desfrute da presença e do alvo olhando para frente. Para que você possa soltar a flecha, você precisa focar no alvo. Se você olhar para o lado e soltar a flecha, você não vai acertar o alvo. Então foque naquilo que Deus tem pedido para você focar. Tem alguém aqui que Deus está falando isso com você. Foque no alvo, foque em mim. E você vai desfrutar daquilo que você tanto sonha, daquilo que você tanto busca. Não porque o seu sonho é melhor do que o dele, mas porque o seu coração está alinhado ao que ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Mas você só está focando, você não está conseguindo acertar ainda, porque você precisa olhar mais para frente e não para o que os outros estão falando de você e com você. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Seu fracasso não tem poder de frustrar o propósito de Deus. Ele é sábio e guarda o conserto do seu povo. O seu fracasso não tem poder de frustrar o propósito de Deus, como eu falei no instante. Ele é sábio e guarda o conserto do seu povo. Ele não libera. Ele não sai liberando. Gente, tem segredos que Deus conta para uma pessoa, para os seus filhos, e que ele não pode contar para ninguém mais. Imagina quão lindo é isso.
Você ter segredos com o Senhor. Ele confia tanto em você que ele libera palavras e segredos que ele sabe que você não vai contar pra ninguém. E que você vai crescer espiritualmente. Tarde em falhar, mas não tarde em se reconciliar com Deus. Vou repetir isso mais uma vez. Tarde em falhar, mas não tarde em se reconciliar com Deus. Você só tem um hoje. Você só tem um agora. Você não tem nem um minuto depois. Então, não tarde em se reconciliar com Deus. Tarde em falhar, tarde em dizer não para Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deixa eu falar uma palavra aqui para vocês. Superando as más notícias. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Salmos 4, versículo 6. Essas palavras de Davi parecem descrever o prognóstico pessimista que tão facilmente desenvolvemos em nosso mundo atual. A primeira página dos jornais e as histórias de destaque da internet ou da televisão parecem focar nos crimes, acidentes, políticas, economia e pessoas que destacam exibindo comportamentos inadequados. Nossas conversas no trabalho e em casa começamos a tratar de dificuldade e são suficientes para desanimar qualquer um. Em que local podemos buscar melhores notícias? Em meio às suas tribulações, Davi voltou-se ao Senhor, que o aliviou de sua angústia e escutou a sua oração. Então, em vez de perder tempo olhando televisão, olhando a internet e vendo jornais, gaste o seu tempo colocando seu joelho no chão e orando ao Senhor. Só que não por 10 minutos, mas pelo tempo necessário que Ele te levar a ficar. A sua vida só vai mudar quando você botar seu joelho no chão e orar. Porque aí você vai buscar estar o coração alinhado ao Senhor. Porque a oração não é só para petição. A oração também é para você pedir. Sim, Deus quer que você peça. Mas principalmente a oração é feita para você alinhar o seu coração ao do Senhor. Então use a oração do jeito certo. Porque ela é uma arma, é uma ferramenta muito importante para nós como cristãos. Em vez de esperar por um bem temporário decorrente das circunstâncias mudadas, ele encontrou o incessante encorajamento em Deus. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O resultado foi a alegria de coração que ultrapassava qualquer prosperidade ou sucesso terreno. Ao longo de toda a nossa vida, antes e depois de tornar-se rei de Israel, Davi nunca se viu sem oposição. No mundo, gente, a palavra dele diz: caminhar com Deus é maravilhoso, mas não vai ser fácil. E a palavra dele vai trazer sobre isso. Porque você vai ter que dizer não para algumas pessoas, você vai ter que mudar como pessoa, você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que mudar. Deus vai te transformar completamente, então as pessoas não vão mais te reconhecer e muitas vezes alguns não vão mais suportar, porque você vai começar a colocar limitações. Até aqui você pode ir, depois daqui é só Deus. E as pessoas não vão entender isso. Então elas vão começar a se afastar ou falar mal de você para os outros. Então Davi, ele, depois de se tornar rei, ele nunca mais se viu sem oposição. Então as oposições vão acontecer, mas quem te fortalece é Deus. Então fique tranquilo, aceite Deus como único salvador, desfrute da presença dele e fique tranquilo, porque a força vai vir dele. E aí cada pessoa que vai vir com oposição sobre você, ela vai cair por terra. A ação maligna que está sobre aquela pessoa vai cair por terra, porque eles não têm poder. Maior é quem está em nós. Glória a Deus, obrigada, Espírito Santo. Gente, que palavras pontuais, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Que eu diminua e que tu cresça, Pai, em nome de Jesus. Que possamos juntos crescer, Senhor, como irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Mas no fim do dia ele podia dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque sem o Senhor só tu me fazes repousar seguro.
Coisa que no mundo a gente não consegue desfrutar, porque a gente sempre tá... Quem está no mundo não vai conseguir repousar seguro desse jeito. A pessoa sempre vai estar pensando no dinheiro, sempre vai estar pensando no que fazer, sempre vai estar pensando em que mal causar no seu próximo. Mas é porque o Senhor tem mudado tanto minha vida, assim, que muitas coisas têm se transformado, entendeu? Então, a mudança de Deus faz uma bagunça para nós, mas é um alinhamento dele. Uau! Deus é lindo, gente. Deus é lindo, maravilhoso. Mas lindo ainda é a presença do Espírito Santo na nossa vida, Luciano. Mais lindo é a presença dele. Glória a Deus. Gente, por isso que eu digo assim, tudo que eu faço aqui é sobre ele. Então, eu sempre digo, não percam, porque são palavras pontuais até pra mim. Eu falo com vocês, eu fico, uau, porque fala comigo. O Senhor também fala comigo. Em cada palavra liberada. Então, não percam esse propósito. Vocês estão debaixo de oração, eu oro pela vida de vocês. E ainda vou orar em cada pessoa que falar comigo, mandar o número. Eu ainda vou orar separadamente pela tua vida. Amém, José, amém. Amém. E depois também eu quero saber o que é que vocês querem que eu ore na vida de vocês, certo? Mas saibam que eu sou sua irmã em Cristo, então podem contar comigo, né? Aqueles que realmente querem levantar um altar, porque aqui é um levantar de altar ao Senhor. Então estamos aqui levantando um altar a Ele. Então aqueles que desfrutam desse altar, contem comigo. Aqueles que não querem desfrutar desse altar, ouçam a palavra e a semente vai ser plantada, em nome de Jesus. Então Davi falou, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar seguro. Então se você quer repousar seguro e ficar em paz, não ficar pensando no dia de amanhã, gente, desfruta de hoje, amanhã Deus pertence. Ah, Isa, mas eu não sei o que comer amanhã. Come o que tem hoje, amanhã a Deus vai pertencer. Não porque você vai sentar e descansar e esperar cair do céu, porque você vai estar buscando, mas buscando através de Cristo. Entende? Você não vai estar sentado no sofá esperando cair do céu, mas você vai estar alinhado ao que Deus está fazendo para a tua vida e Ele vai te dar o próximo passo. Deus está falando muito comigo. Uau! Glória a Deus, obrigada, Senhor. Não pense no dia de amanhã, pense no hoje. O amanhã Deus pertence. Se Ele dá comida aos passos, por que não daria a você? Só que, como eu digo, você não vai estar sentado esperando cair do céu. Obrigada, Jesus. Você vai estar caminhando de acordo ao que Ele está te chamando para fazer. Foque em Cristo, foque em Cristo. E eu falo isso também para mim. Vamos focar em Cristo. Porque o provedor da nossa casa é o Senhor. O provedor da nossa casa é o Senhor. Não tenha medo. Se você é um filho dele, se você é uma pessoa que encontrou a Deus e vive a verdade dele, não tenha medo, não. Você só precisa ter medo quando você está no mundo e displicente ao falar de Deus. Mas quando você está focado no alvo, em Cristo, não tenha medo. Você está indo no caminho certo, Ele está te guiando. Creia, acredite, confie, continue. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Ponderar as verdades do Salmo 4 a respeito do cuidado de Deus conosco é uma boa maneira de começar e terminar todos os dias. Ponderar as verdades do Salmo 4 a respeito do cuidado de Deus conosco é uma boa maneira de começar e terminar todos os dias. Salmos 4, versículo 6. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Deus é um abrigo seguro na tempestade da vida. Então, não importa, eu até já falei sobre isso. Eu já falei sobre isso. Já falei em alguma live dessas aí. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas foi mais ou menos assim. O que o Senhor me revelou e eu escrevi e falei para cada um de vocês. Porque eu acabo lendo o que está aqui? Porque o Senhor fala muito comigo através da escrita. Então, eu vou escrevendo e Ele vai falando. E eu não quero deixar nenhuma palavra solta ou sem você saber o que Deus tem para falar para tua vida. Mas foi mais ou menos isso, assim que eu coloquei, né, no dia que eu escrevi. O Senhor falou para você não olhar para a tempestade e não ficar com medo do tempo fechado, porque o sol sempre vai estar atrás. Então, quando a tempestade passar, você vai ver que Deus sempre esteve ali,
presente. Que o sol sempre esteve ali presente. Mas você estava passando pelo processo da tempestade. Então não tenha medo. Glória a Deus. Foi uma palavra bem pontual. Vocês que não querem perder nenhuma palavra pontual do Senhor sobre a tua vida, clica aqui, vai ter o link, se inscreva no canal. Clica aqui, você vai ter o link aqui. Quando você clicar, vai ter o link no meu perfil. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma palavra. E desfrute de todos os vídeos que tem lá, porque cada vídeo é muito pontual. Vai falar na questão da renovação da mente. Você precisa viver isso ainda agora em 2025 para você desfrutar ainda mais em 2026. Vai estar falando sobre alianças, sobre amizades. Vai estar falando sobre casamentos, amizades e casamentos também, né? O que tem lá de aliança é sobre os dois. Vai estar falando sobre casamento e namoro. Então, assim, são palavras muito pontuais. Amém? A paz do Senhor, Sebastião. E Ademir, realmente, a fé nem muitos têm, né? Mas a gente buscando em Cristo, a gente consegue. Porque não vem através de nós, vem através do Espírito Santo. Então, é algo que eu busco constantemente, é algo que eu falo com o Senhor. E que vocês façam isso também, né? Porque muitas vezes nós somos pecadores, muitas vezes a gente fica muito descrente. Poxa, não vai acontecer comigo. Não professa a palavra sobre tua vida, não. Fala que vai acontecer coisas boas. Porque a palavra tem poder, a nossa língua é muito afiada. Então, a gente pode falar, liberar palavras positivas sobre nossa vida. Ademir, como eu sempre lhe digo, que o Senhor te abençoe. Obrigada por cada dia você estar aqui presente na live e crescendo ainda mais, né, como filho do Senhor. E obrigada também por me apoiar, por estar aqui. Eu agradeço por cada um de vocês. Não estou saindo ainda não, viu, gente? Calma. Ainda tem a parte da música, Ademir que vai trabalhar. Todos que vão trabalhar e falam comigo aqui, eu digo que o Senhor pode te abençoar. E eu já vou liberar a oração aqui, que eu sempre digo também. Que o Senhor te abençoe e que saibam que eu estou sempre orando por cada um que está aqui nesse propósito, nessas lives. E tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a graça do Senhor te alcance, que você sinta a presença do Espírito Santo e que o Senhor possa te proteger e que os anjos do Senhor estejam ao redor, te protegendo, te guiando. Que ao sair de casa e ao voltar você pode se sentir protegido e estar protegido. Creia nisso. Que o Senhor te abençoe. Mas não só isso, que você se atente ao falar dele, para que você não perca as bênçãos do Senhor, para que as bênçãos do Senhor não caiam entre seus dedos, porque sem a proteção do Senhor, nós perdemos a bênção dele. Então eu derramo isso sobre tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Vou ler só o versículo, o Salmos 4, gente. E vou botar uma música também. Amém? Glória a Deus. Calma aí. Salmos 4. Isso é uma oração de Davi na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Você que busca o Senhor, fica tranquilo. Porque sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. Então, aqueles que amam o Senhor, aqueles que desfrutam da presença de Deus, Ele separou, cuidou, está cuidando. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios da justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo, o seu vinho. Então, hoje, mesmo na tristeza, o Senhor colocou alegria no coração dele. E essa alegria vem mais do que no tempo que foi multiplicado o trigo e o vinho. Então, naquele momento, mesmo no momento da riqueza, ele ficou mais alegre agora do que naquele momento onde teve o trigo e o vinho. Em paz me deito em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Antes de dormir, sempre fala esse versículo aqui do Salmos 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Escreva, eu vou escrever isso, gente, para não perder. Para me falar também. O Senhor, eu senti isso falar no meu espírito, isso eu vou fazer também na minha vida, isso aqui. Salmos 4. Eu boto post-its na parede e falo palavras que o Senhor mandou falar para mim todos os dias. A fé e a confiança do profeta em Deus, né, de Davi em Deus, são expressas. Os sacrifícios de justiça são os sacrifícios oferecidos com a atitude correta. Os sacrifícios de justiça que fala no versículo 5 são os sacrifícios oferecidos com a atitude correta. Oferecer sacrifício de justiça, ou seja, faça atitudes corretas, seja bom, seja amável, seja cuidadoso com o seu próximo. E confiar no Senhor. Então você fazendo a justiça certa, você fazendo aquilo que é bom, agradável ao Senhor, pode descansar, porque o que é bom vai chegar até você. Aqueles que depositam sua confiança em Deus têm a certeza de sua proteção. Então por que tanta angústia, por que tanta dúvida? Sendo que esse que deposita a confiança em Deus, ele dá certeza. Se você ler a palavra dele, ele vai dar certeza, então descansa. Diga a sua alma, aquieta minha alma. E somente ele é a verdadeira fonte de segurança em um mundo incerto. Então a segurança não vem do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, da casa que você tem, da casa que você comprou. A segurança vem do Senhor. Amém? E eu vou dar uma música pra você agora aqui, ó. Que vai falar muito ao teu coração. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio dos meus anseios. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Obrigada, Jesus. Obrigado por mais um dia na tua presença, Pai. Que todos que estão aqui vão trabalhar em paz, em nome de Jesus, Senhor. Que nada os afaste da tua presença. Em nome de Jesus. Você precisa buscar a Deus mais e mais. Porque se não buscar, não vai o encontrar. E se não encontrar, não vai desfrutar. Falo isso com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. E em nome de Jesus, com o guiar do Espírito. Porque o que eu tô falando é o que eu sinto no meu espírito. E largue tudo por Deus. Porque quando você pensar em desistir, Ele não vai deixar. E Deus vai ter saúde no fígado, em nome de Jesus. Toda doença do fígado caia por terra agora, em nome de Jesus. Que tua presença, Senhor, possa inundar o teu filho. E que tu possa restaurar a saúde dele, meu Pai. Mas também que você possa mudar os seus hábitos. Porque muitas coisas são naturais. Muitas coisas são espirituais, mas também há as coisas naturais. Então se você não mudar seu hábito, se você não mudar sua alimentação, se você não mudar o que você está fazendo de errado, não vai. Porque Deus vai te curar e vai voltar tudo de novo. Pois é, sobre comida, sobre bebida, beber cerveja, comida, tudo isso interfere na saúde do fígado. Então você precisa cuidar da sua alimentação, evitar bebida, cuidar da alimentação. O ômega 3 ajuda muito também nessas questões do fígado. Eu digo porque eu sou nutricionista, gente, então eu tenho propriedade. Mas o ômega 3 é antioxidante, então ajuda muito na questão de saúde do fígado. E alimentos que são ricos em verdes. Então, coentro, couve, rúcula, tudo que é verde. Amém? E o suco detox ele não é para detoxificar, mas ele ajuda na saúde do fígado. Então, coma gengibre, também ajuda muito a saúde do fígado também. Junto com faça um suco verde com gengibre todos os dias pela manhã, em vez de você botar logo um café preto na barriga, né? Que o café preto ele é muito metabolizado também no fígado. Olha, eu já falando meus conhecimentos, mas o Senhor é assim, né? Ele pega uma serva dele e o conhecimento que ela já tem e bota pra ajudar os outros. Mas não sou eu não, é tudo sobre o Senhor. Mas antes, em vez de colocar o café preto na barriga logo pela manhã, coloca um suco verde, algo mais natural e nutritivo e rico em nutrientes. E o suco verde não coe, come o suco verde sem coar, porque essas fibras dentro do seu intestino vai alimentar suas bactérias intestinais, e alimentando suas bactérias intestinais vai evitar com que você fique doente.
Então, e a questão de saúde também intestinal, gente, a questão de câncer. Muitas vezes o câncer acontece também porque as pessoas não comem salada. Então, elas não alimentam as bactérias intestinais. As bactérias intestinais vão estar mais doentes. E aí, consequentemente, vai ter mais risco de aparecer câncer intestinal. Então, comam mais salada, comam mais coisas naturais. A levantar... Mas não sou eu, Cláudia, é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, você precisa orar. Eu já vou estar orando pela tua vida em nome do Senhor. O Espírito Santo vai estar te visitando. Jesus, visita a tua filha em nome de Jesus. Cura, Pai. Cura ela. Tira todo vazio, toda angústia, toda dor. Que ela possa entender o que ela precisa mudar, Senhor. Que tu possa se revelar para ela, Senhor. E que ela possa ver, entender e sentir, Senhor, o que ela precisa mudar, para que ela possa desfrutar da tua plenitude, da tua paz, Senhor, do teu guiar. Em nome de Jesus, que ela abra mão daquilo que está te desagradando, Senhor. Que tu possa mostrar a ela aquilo que está te desagradando. Ela vai sentir agora no coração dela, Deus, o que é para ela mudar, em nome de Jesus. E através disso, o Senhor vai conseguir transformar ela, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os dias, gente. Todos os dias. A primeira coisa que você faz, antes até do suco, que eu disse que antes de botar o café, então vai ser a forma de você ter saúde. Você vai acordar, orar, vai tomar um suco verde, um suco com fibra, sem coar. Não importa o suco, quero tomar com proteína. Bota um ovo e o suco. Toma. Depois você vai e toma até o café, se você quiser o café preto. Mas que tem problema no fígado, não recomendo. Evita café preto. E cafeína, suplementos com cafeína também, evite. E muito medicamento também, né? Mas aí, se for questão médica, você não tira, pelo amor de Deus. Agora, se for questão sua, que você que tá inventando arte, retire e vá no médico. Amém? Porque isso também prejudica o fígado. Então, é sobre orar, jejuar. E estar com pessoas próximas que vão te dar bons conselhos, pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Por isso que eu disse na questão do grupo, por isso que eu disse na questão de vocês estar sempre aqui, por isso que eu disse pra vocês também me seguirem, porque se você sair dessa live, se essa live acabar, pode ser que você não me encontre novamente. Pode me encontrar e pode não encontrar. E aí você não vai conseguir desfrutar das próximas lives, das próximas palavras do Senhor. Cada dia o Senhor tem uma palavra pontual, gente. Cada dia. Ontem mesmo eu acabei a live, era mais ou menos 5h30. Teve um dia que eu acabei 8 horas. Então é muito de acordo com o que Deus vai guiando. É o que Deus vai fazendo aqui durante esse momento que nós estamos aqui. E ontem foi uma palavra muito pontual sobre esperança, sobre a questão de você... não se firmar em seus próprios interesses, não buscar as coisas terrenas, porque as coisas terrenas é apenas pó. E o que os tesouros do reino é o que você deve buscar, que é ser uma pessoa melhor, que é buscar a Cristo, que é fortalecer a sua fé. Então é sobre isso. E ontem a gente falou uma palavra muito pontual sobre isso, e hoje é outra palavra pontual também, né, sobre essa questão de você reconhecer que você é um ser limitado, mas que através de Cristo você consegue desfrutar de uma coisa muito melhor e maior. E que Deus fala que aqueles que estão com Ele, aqueles que abriram mão do pecado, abriram mão das coisas que agrada apenas a vontade de si próprio para seguir a Cristo, é isso que Ele quer. Então cada dia o Senhor dá uma palavra pontual para cada um de nós, até comigo Ele fala. Eu fico aqui, uau, porque o Senhor tá falando comigo também. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Amém? Glória a Deus. E aqueles que precisam de oração, manda o seu número, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Vamos fazer 30 dias de live, né? Até 31, né? Que eu acho que dezembro é 31. Mas eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida de cada um que está aqui, principalmente aqueles que perseveram aqui todos os dias. Porque é um propósito. O propósito é algo que tem oração, que tem entrega, que tem rendição, que tem presença de Deus. Então, não deixe de vir. Isabel, eu tenho preguiça de acordar 4h40. Eu também tenho, tô aqui. Não é sobre mim, não é sobre a gente, é sobre Ele. É sobre o que Ele vai fazer na tua vida. Você tá abrindo mão do seu sono, do seu conforto para fazer aquilo que vai agradar a Ele. E Ele te honra. Não porque é uma troca de você faz e Ele faz, mas porque Ele é Pai, porque Ele é amor. E porque Ele vê o quanto você está ansiando pela presença dEle.
A sua fé vai ser recompensada. Deus manda dizer pra você, não pare. Você estava cansado, desanimado? Então, a força vem de Deus. Jogue a rede mais uma vez. Tá com medo de jogar a rede? Vai com medo mesmo. Só creia e jogue.